Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam sempre convosco. Boa tarde. E é com alegria que já podemos encontrar um grupo maior, um bocadinho maior do que aquele que nos costumamos encontrar. Temos aqui o altar do Divino Espírito Santo, porque no próximo domingo teremos o take-out referente ao Divino Espírito Santo. E os altares eram construídos na casa de quem tinha as domingas e também no nosso salão, mas como não há domingas, como não podemos fazer a festa, decidimos construir o altar aqui, o altar do Divino Espírito Santo, para que todos em casa também nos acompanhem e não deixemos cair esta linda tradição de devoção, de amor ao Divino Espírito Santo. Enviamos uma saudação para todos os que nos acompanham em casa. Celebramos esta Eucaristia da Igreja de Nossa Senhora de Fátima, na cidade de Kingston, Ontário, Canadá. E enviamos sobretudo um abraço aos doentes, a todos aqueles que de alguma forma estão a viver esta solidão, este isolamento, com mais sacrifício e mais dor. E somos uma igreja que foi criada, como tantas outras na imigração, a partir do sonho, da vontade, do trabalho, do sacrifício e, sobretudo, do testemunho da fé dos imigrantes católicos de língua portuguesa. Hoje celebramos na igreja São Romualdo, que não é conhecido entre nós, mas a principal catedral de Bruxelas, da Bélgica, é dedicada a este santo, pelo seu exemplo. Portanto, onde hoje se decidem na cidade, onde se decidem as grandes decisões da Europa e também do mundo, em Bruxelas, a catedral é dedicada a São Romualdo, um santo que foi ermita e que, vagabundo também, no princípio da vida, era divertimento e, por um acontecimento, viu o seu pai matar um inimigo, presenciou o pai a matar, na altura, guerreiros, a matar um inimigo, e isso modificou a sua vida, modificou e repensou e decidiu dedicar-se a Deus. E a partir desse acontecimento, é como na vida de todos, há acontecimentos que nos marcam para o bem e há acontecimentos que nos marcam para o mal. São Romualdo foi aquele acontecimento tão triste, tão mau na sua família. Foi uma forma de que Deus serviu para o chamar e ser um grande apóstolo, um grande homem de toda a Igreja, e com exemplo, como bispo, como um homem dedicado a Deus. Então, neste sentido, tomemos consciência que somos pecadores e peçamos perdão. Confessemos os nossos pecados. Confesso a Deus Todo-Poderoso e a vós, irmãos, que eu pequei muitas vezes por pensamentos, palavras, atos e omissões, por minha culpa, minha tão grande culpa, e peço à Virgem Maria, aos anjos e santos e a vós, irmãos, que rogueis por mim a Deus Nosso Senhor. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoa os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Senhor, tem piedade de nós. Cristo, tem piedade de nós. Senhor, tem piedade de nós. Oremos. Deus misericordioso, fortaleza dos que esperam em vós, atendei propícias nossas súplicas, e como sem vós nada pode a fraqueza humana, concedei-nos sempre o auxílio da vossa graça, para que as nossas vontades e ações vos sejam agradáveis, no cumprimento fiel dos vossos mandamentos.
Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. Leitura da segunda epístola do apóstolo São Paulo aos Coríntios. Irmãos, é preciso glorificar-me. Na verdade, não convém. No entanto, falarei agora das visões e revelações do Senhor. Conheço um homem em Cristo que há 14 anos, com o corpo ou sem o corpo, não sei, Deus o sabe, foi arrebatado ao terceiro céu. E sei que esse homem, com o corpo ou sem o corpo, não sei, Deus o sabe, foi arrebatado até ao paraíso e ouviu palavras inefastáveis que um homem não podia repetir. Desse homem posso gloriar-me, mas quanto a mim não me gloriei senão das minhas fraquezas. Se quisesse gloriar-me, não seria insensato, pois só diria a verdade. Mas quero evitá-lo, para que ninguém faça de mim uma ideia superior ao que vê em mim ou ouve dizer de mim, para que a grandeza das revelações não me sobrepeça, foi-me deixando um espinho na carne, um anjo de Satanás que me esbofeteia, para que não me orgulhe. Por 3 vezes roguei ao Senhor que o afastasse de mim, mas ele disse-me: basta-te a minha graça, porque é na fraqueza que se manifesta todo o meu poder. Por isso, de boa vontade, me gloriei das minhas fraquezas, para que habite em mim o poder de Cristo. Alegro-me nas minhas fraquezas, nas afrontas, nas adversidades, nas perseguições e nas angustias sofridas por amor de Cristo, porque quando sou fraco, então é que sou forte. Palavra do Senhor. O Senhor esteja convosco. Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Mateus. Naquele tempo, disse Jesus aos discípulos:
Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de odiar um e amar o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Vós não podeis servir a Deus e ao dinheiro. Por isso vos digo, não vos preocupeis quanto à vossa vida, com o que haveis de comer, nem quanto ao vosso corpo, com o que haveis de beber, ou haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento e o corpo mais do que o vestuário? Olhai para as aves do céu. Não semeiam, nem ceifam, nem recolhem em celeiros. O vosso Pai Celeste as sustenta. Não valeis vós muito mais do que elas? Quem de entre vós, por mais que se preocupe, pode acrescentar um só côvado à sua estatura? E por que vos inquietais com o vestuário? Olhai como crescem os lírios do campo, não trabalham nem fiam. Mas eu vos digo, nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como um deles. Se Deus assim veste a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada ao forno, não fará muito mais por vós, homens de pouca fé? Não vos inquieteis dizendo que havemos de comer, que havemos de beber, que havemos de vestir. Os pagãos é que se preocupam com todas estas coisas. Bem sabe o vosso Pai Celeste que precisais de tudo isso. Procurai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e tudo o mais vos será dado por acréscimo. Portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã, porque o dia de amanhã tratará das suas inquietações. A cada dia basta o seu cuidado. Palavra da salvação. Caríssimas irmãs e irmãos, nós hoje, como disse no início, e diante do altar do Divino Espírito Santo, que não é uma tradição ser feito no altar, mas foi feito por estarmos em pandemia e, portanto, era feito nas casas particulares de cada família que tinha uma dominga e, portanto, é uma bonita tradição que alguns se recordam com muito amor. E também hoje, dia de São Romualdo, na língua portuguesa, porque em língua francesa e alemã pronuncia-se de outra maneira, nós olhamos para a vida e às vezes para os acontecimentos maus que nos quase caímos na tentação de desistir de viver, com a má fama da família, com a má fama dos factos, dos acontecimentos, temos medo de tanta coisa. São Romualdo, que influenciou sobretudo aquela zona da Bélgica, porque a catedral, como disse, de Bruxelas, hoje uma das cidades mais importantes do mundo, a catedral tão bonita, tão antiga, tão importante, e para nós cristãos é importante saber disto. Hoje na oração da manhã eu coloquei muitas imagens sobre essa catedral, porque ela é muito, muito bonita. Eu nunca fui a visitar, nunca tive a oportunidade, passei de comboio em Bruxelas, mas não fui à catedral, não fui a nada. Portanto, não conheço, mas reconheço que é uma catedral muito bonita, dedicada a este santo, São Romualdo. E toda a sua vocação partiu daquele acontecimento que aconteceu na sua família, um drama. O seu pai, um grande negociante, tinha os seus inimigos, desavenças, e o pai venceu, mas o filho mudou de vida. O filho aproveitou, saiu, foi até Jerusalém, e quando regressou para ser um monge, para ser um homem dedicado a Deus. A primeira leitura é muito rica. São Paulo
fala de si, como nós falamos de nós, das nossas misérias, das nossas dificuldades, e fala de um espinho na carne. E até hoje nós não sabemos o que era aquele espinho na carne. Há uns que interpretam que São Paulo era muito feio e que toda a gente se ria quando via, olhava para a cara dele, mas não temos a certeza. Outros dizem que era um tumor que ele tinha na face e que o magoava e criava repugnância de quem olhava para ele. Nós não sabemos. Sabemos é que ele diz que aquele espinho que ele tinha na carne servia para dar glória a Deus. E é aqui que está a força que nos anima. As coisas às vezes más que nos acontecem devem ser para nos dar mais força para sabermos caminhar, como São Paulo. Fosse o que fosse. Não sabemos, porque o único texto que temos é aquilo que Paulo diz. E como nós sabemos, depois dos apóstolos, houve um período muito grande, 300 anos de perseguições à igreja, em que não havia liberdade, e portanto não se andavam a contar os pormenores, e perdeu-se o que seria aquilo. Mas fosse o que fosse, aquilo que nós devemos tirar desta atitude é que dos acontecimentos maus nós temos a obrigação e temos a missão de fazer luz, sejam as quais forem. E temos que olhar para os irmãos nesta perspectiva. Às vezes nós somos muito impiedosos, somos muito bons julgadores, mas já não somos tão bons a dar estender a mão. E a vida é isto. A vida é aquilo que a liturgia, a palavra de Deus nos diz para nós irmos em frente. No Evangelho de hoje, tirado de São Mateus, capítulo 6, versículo 24 e 34, Jesus começa o seu Evangelho com uma frase: ninguém pode servir a dois senhores, pois ou odiará a um e amará o outro, ou será fiel a um e desprezará o outro. Vós não podeis servir a Deus e ao dinheiro. Diz São Mateus no capítulo 6, versículo 24. Portanto, não nos iludamos. Isto é o que Jesus Cristo. Não tenhamos ilusões. Não podemos servir a dois senhores. E hoje os dois senhores mudaram. Hoje não é só o dinheiro. Eu às vezes vou caminhar aqui para baixo e aqui à beira do rio, que é uma zona muito bonita, e ultimamente há lá muitos rapazes e raparigas da droga. Eles não é o dinheiro, o Deus deles. Não é o dinheiro. E é triste, muito triste. É lamentável. Mas eles vivem para aquilo. A droga tomou um tal nível nas suas vidas que é triste. Ainda hoje estava lá uma rapariga aos gritos, os outros vão se rindo. Eu passei no caminho e não vou desviar, enquanto não tiver problemas, não tenho nada que desviar. E é assim, nós temos que olhar para estes fenómenos e saber o que é que eles significam. O que é que significa isto? Porque é que chegámos a isto? Gente na idade da força, da saúde, da genica, reduzidos a nada, têm a culpa toda. Terão a culpa toda. Eu não sei. Mas também não está certo a forma como agimos e como às vezes querem que nós ajamos. Porque isto prepara-se devagarinho, vai-se mentalizando, vai entrando.
Eu não sei o que será daqui a alguns anos, daqui a 10 anos. Mudou tanto, estou aqui. Tanto que mudou. Portanto, e o Senhor diz-nos que não tenhamos ilusões. Não podemos servir a dois senhores. E Jesus está a dizer aos discípulos de ontem, e de anteontem, e de hoje, e continuará a dizer para amanhã, que não podemos ter dois senhores, sejam esses quais forem. Não podemos servir a Deus e ao dinheiro. Mas isso não é para nós sermos fundamentalistas ou extremistas, dizer que não podemos ter dinheiro. Eu já conheci na minha vida pessoas que não queriam trabalhar e que justificavam com isto. Não queriam trabalhar e, portanto, eu sou muito simples. Mas vivem do ordenado do pai e da mãe. Sou muito simples, eu sou como o Evangelho, eu não preciso de muita coisa. E não é nada disso que o Evangelho diz. Não é nada disso. O Evangelho diz outra coisa. Portanto, não diz para tu não trabalhares e não andes com o argumento que és simples, que és uma pessoa boa, que és um preguiçoso, que és uma pessoa sem critérios, uma pessoa da bandalheira. Não é isso que o Evangelho diz. O Evangelho diz que tens que ter uma relação saudável com o dinheiro. Tens que saber para que é que serve o dinheiro. E há muita gente no nosso mundo que não sabe. Torna o dinheiro como um Deus. O que é que se compra com o dinheiro? Tudo aquilo que nós compramos era preciso, era necessário. E vamos subir um bocadinho mais. Nós às vezes vemos para aí grandes compras, grandes coisas. Há dias vi um vídeo de irmãos espanhóis a aconselhar sobre comprar um apartamento em Miami, aqui nos Estados Unidos. E dizia ao senhor: ninguém compra com o coração. Isto é, chegar, gostar da zona e comprar. Não compres assim. E nós, os mais velhos, até são capazes de rir disto, porque sabem que isto não se faz. Portanto, não comprem. Comprem com necessidade. A pensar na família. A pensar em critérios sãos. E dizia, eu achei interessante, foi o senhor da neta com o coração. Compre com o raciocínio. E é aqui que está o Evangelho. Como é que gastamos o nosso dinheiro? Nunca, eu não sei, todas as vidas, a corrupção foi sempre um problema. Nós sabemos, por exemplo, que no Brasil é um grande drama. E em Portugal também é. Mas apareceu um miúdo de Moçambique, um rapaz de Moçambique, a dizer que está a viver agora, que está a viver no Brasil, e dizer: a corrupção no Brasil não é nada comparado com a África. E nós há uns super ricos, e justificando ideologias dos pobres, com amor aos pobres, que é uma coisa que nunca se viu. Amor tremendo aos pobres, mas vivem e os pobres cada vez mais pobres. Há países onde esta questão das vacinas foram desviadas. A corrupção, o dinheiro, e nós que cristãos não queremos ver. Não queremos ver. E ai de quem abrir a boca.
Em Portugal sou de uma zona que arde muito, tem os incêndios, agora o espetáculo vai começar, deve estar a começar, o espetáculo. E nós lá na zona temos nós sabemos as razões. E todo o povo fala delas. E não há um único jornalista que diga isso. São os madeireiros, já não há madeireiros. São pessoas interessadas na madeira, já não há. Já não há. Acabou tudo. Mas continua-se. Sobretudo os que vivem nas cidades e quem não vive naquelas zonas até fica bem. Qual é a razão? Sabeis que na minha zona, quando eu telefono para lá, e a minha mãe dizia assim, já passou aqui um avião para trás e para a frente, 2 ou 3 dias, isto começa tudo a arder. É assim que se fala. Daqui a 2 ou 3 dias, isto vai começar tudo a arder. E nós sabemos, parece que por ano, por os incêndios, são 800 milhões que Portugal gasta. Mas que ninguém fala. E é disto que o Evangelho diz. É disto. Porque nem nós não queremos parar e refletir. Nós não queremos pensar. Mas o povo sabe. O povo sabe. E a relação com o dinheiro, como é que lidamos com o dinheiro? Não nos deixemos enganar. Não nos deixemos enganar. Esta questão dos pobres, os pobres. Quando vós ouvirdes falar muito em pobres, desconfiai. Os pobres tratam-se de outra maneira. Era bom que as palavras correspondessem à verdade, mas não correspondem. Diz o Senhor, não podemos ter 2 senhores. Portanto, cada um na sua vida saiba olhar para isto e também saiba contribuir no mundo, refletir um pouco, e não é dizer amém a tudo. Não é dizer amém que nós resolvemos todos os problemas. Não é dizendo amém. Justiça, corrupção, isto está aí. E nosso povo nada. Está aí a ligação com a justiça, a corrupção. E se alguém quer levantar algum problema, é a democracia, não é a democracia. Então que o Senhor nos ajude a olharmos para a vida e que saibamos escolher onde temos o nosso coração e quem é o nosso Senhor, quem é verdadeiramente o nosso Senhor. Deus ou dinheiro. Não é, como diz no Evangelho, não é não ter dinheiro, não é isso. É como é que tu usas o dinheiro e como é que tu permites que à tua volta usem o dinheiro. Seja louvado nosso Jesus Cristo. Creio só Deus,
Irmãs e irmãos, ao terminar a liturgia da palavra, elevemos ao Pai as nossas súplicas, com todos aqueles a quem Ele ensina a servi-lo e adorá-lo, dizendo com toda a confiança: ouvi-nos, Senhor. Com as ordens contemplativas que adorem o Senhor, com as congregações religiosas que o servem nos irmãos e com as consagradas legas que entregam o que têm, oramos. Com os que procuram o reino de Deus e o encontram, com os que se servem do dinheiro, mas não o adoram, e com os que semeiam, recolhem e agradecem, oramos. Com os que não se inquietam pelo dia da manhã, com os que não se afligem com o que hão de comer, e com os que não se preocupam com o que hão de vestir, oramos. Com os que se alegram nas suas fraquezas, com os que se entristecem pelo mal que fizeram, e com os que dão graças pelos bens que receberem, oramos. Com os que estão tristes na comunidade, com os que têm dores e os que os tratam, e com os que chorem, os seus que já partirem, oremos. Ó Deus, bom, santo e justo, ouvi com misericórdia aquilo que nós com fé vos pedimos. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. Bendito sejais, Senhor Deus do Universo, pelo pão e pelo vinho que recebemos da vossa bondade, fruto da terra, do trabalho do homem e da videira que hoje vos apresentamos e que para nós se vão tornar pão da vida e vinho da salvação. Orai, irmãos, para que o meu vosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Oremos. Fazei, Senhor, que a Sagrada Comunhão nos vossos mistérios que apresentamos ao vosso altar e dais ao homem o alimento que o sustenta e o sacramento que o renova, fazei que nunca falte este auxílio ao nosso corpo e à nossa alma. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. O Senhor esteja convosco. Corações ao alto. Demos graças ao Senhor nosso Deus. Senhor, Pai Santo, Deus eterno e omnipotente, é verdadeiramente nosso dever, é nossa salvação dar-vos graças sempre em toda a parte. Com admirável providência ordenais a evolução dos tempos, com o poder do Espírito Santo conduzis a vossa Igreja, para que sempre fiel ao vosso amor, nunca deixe de invocar-vos nas suas tribulações, nem de vos dar graças nas suas alegrias, por Cristo nosso Senhor. Por Ele, com todos os coros dos anjos, proclamamos a vossa glória, dizendo numa só voz: Vós, Senhor, sois verdadeiramente santos, sois a fonte de toda a santidade. Santificai estes dons, derramando sobre eles o vosso Espírito, de modo que se convertam para nós, no corpo e sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Na hora em que Ele se entregava para voluntariamente sofrer a morte, tomou o pão e, dando graças, partiu e deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e comei. Isto é o meu corpo, que será entregue por vós.
De igual modo, no fim da ceia, tomou o cálice e, dando graças, deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos, para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Mistério da fé. Celebrando agora, Senhor, o memorial da morte e ressurreição de vosso Filho, nós oferecemos o pão da vida e o cálice da salvação e vos damos graças, porque nos admitiste à vossa presença para vos servir nestes santos mistérios. Humildemente vos suplicamos que, participando no corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Lembrai-vos, Senhor, da vossa Igreja dispersa por toda a terra. Tornai-a perfeita na caridade em comunhão com o Papa Francisco, o nosso arcebispo Mike Maal e todos aqueles que estão ao serviço do vosso povo. Lembrai-vos dos nossos irmãos, José Luciano Santos, família Ação de Graças da Nossa Senhora de Fátima, Altina Medeiros, Eduardo Amorim Pais, todos aqueles que na vossa misericórdia partiram deste mundo, admiti-os na luz da vossa presença. Tende misericórdia de nós, Senhor, dai-nos a graça de participar na vida eterna com a Virgem Maria, Mãe de Deus, os bem-aventurados apóstolos e todos os santos, que desde o princípio do mundo viveram na vossa amizade, para cantarmos os vossos louvores, por Jesus Cristo, vosso Filho. Por Cristo, com Cristo, em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, agora e para sempre. Fiéis aos ensinamentos do Salvador, ousamos dizer: Pai nosso. Livrai-nos de todo o mal, Senhor, dai ao mundo a paz em nossos dias, para que, ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e de toda a perturbação, enquanto esperamos a vinda gloriosa de Jesus Cristo, nosso Salvador. Senhor Jesus Cristo, disseste aos vossos apóstolos: Deixo-vos a paz, dou-vos a minha paz. Não olheis aos nossos pecados, mas à fé da vossa Igreja, e dá-lhe a união e a paz segundo a vossa vontade. Vós que sois Deus com o Pai, na unidade do Espírito Santo. A paz do Senhor esteja sempre convosco. Felizes nós, os convidados para a ceia do Senhor. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Nós somos
Oremos. Fazei, Senhor, que a Sagrada Comunhão nos vossos mistérios, sinal da nossa união convosco, realize a unidade na vossa Igreja. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. O Senhor esteja convosco. Abençoe-nos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Portanto, até amanhã, 8 dias, teremos o take-out, como está na folha, e que vós podeis levar para casa e saber, e já sabemos há 2 semanas. Também esta semana, nós todos os dias à noite vamos ter uma dominga. Eu espero que possam, que não sei se todos estão disponíveis, que virão rezar o terço connosco. No sentido da tradição, daquilo que é tão importante na devoção do Divino Espírito Santo. Como digo, o altar não é normal estar no altar aqui da igreja, era nas casas de cada um e no salão, mas por causa da pandemia fizemos-lo aqui para que sirva de sinal e para que se interroguem. Para quem vê, sobretudo em casa, se interroga o que é aquilo. E que haja alguém que explique. É a devoção dos portugueses que vieram de Portugal ao Divino Espírito Santo. E ponto final. Não é preciso mais do que isto. Portanto, e um dos objetivos é as interrogações, porque nós devemos provocar interrogações. Não quer dizer que aquilo que eu afirmo ou aquilo que eu digo esteja certo, mas uma missão do cristão é provocar no outro que se interrogue. Deus procura-se assim, questionando-se, perguntando-se, se não nos formos permitido questionarmos-nos, nunca saímos do lugar onde estamos. Deus busca-se perguntando porquê. Portanto, e o objetivo, para muitas pessoas certamente não entendem, o objetivo é para quem está em casa perguntarem para que é que serve aquilo? O que é aquilo? Porque não é comum em todas as comunidades. Isto é o altar do Divino Espírito Santo, uma grande tradição, uma honra do povo que veio de Portugal. Não é todo português, não é todo Portugal, mas é uma honra que, sobretudo, como testemunho para os mais novos. Desejo a toda a vós uma boa semana, um bom domingo, e, portanto, já sabeis, quem puder acompanhar o nosso terço, a partir de segunda-feira teremos a primeira dominga, que estavam destinadas pessoas da primeira, da segunda, da terceira, da quarta, da quinta e da sexta, etc. E por aí adiante. Portanto, mas que sirva de questionamento, é só isso. Não pretendemos dizer nada. É só porque o que é aquilo. Desejo a todos então um bom domingo, boa semana e em paz. Amanhã é dia do Pai. Amanhã é dia do Pai. Eu peço perdão a todos os pais, mas é difícil. É difícil porque para mim é a mentalidade, é o dia de São José em Portugal e eu não entendo. Eu sei que na Alemanha também era uma data destas quaisquer, mas é muito difícil, a gente não sabe porquê. O dia do Pai de São José, a gente sabia porquê. Esta foi escolhida e eu francamente não compreendo, esqueço, peço perdão, portanto, mas amanhã vou-me lembrar. Portanto, a todos os pais, muitos parabéns e que toda a gente tenha a honra de ser pai e que todas as crianças tenham o direito de ter um pai.